Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais uma aula no curso Técnica em Logística e hoje nós falaremos sobre o componente de processos de organização dos recursos e materiais, tá ok? As bases tecnológicas abordadas serão a importância da administração de materiais com os subtópicos do ciclo de relações da administração de materiais e principais atribuições da área de materiais. Basicamente falaremos um pouco aí sobre a importância da gestão de estoques, da gestão dos materiais dentro das organizações. Só que antes de falar especificamente de gestão de materiais, vamos entender o que é uma organização. Organização é um conjunto de duas ou mais pessoas que realizam tarefas, seja em grupo, seja individualmente de forma coordenada e controlada, atuando num determinado contexto ou ambiente com vista a atingir um objetivo pré-determinado por meio da utilização eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, liderados ou não por alguém, como as funções de planejar, organizar, liderar e controlar. Então, quando a gente fala de uma organização, ela fará suas atividades utilizando recursos humanos, que são as pessoas, e os recursos materiais necessários para a sua funcionalidade. Então, aqui, até na definição de organização, eu já vejo que eu preciso de materiais para a execução das tarefas de uma organização. Então, de forma geral, a existência de uma organização envolve 4 ingredientes. Os indivíduos que fazem parte, que utilizam recursos e coordenam suas tarefas para que atinjam os objetivos comuns, objetivos da organização e objetivos dos seus membros. Então, eu tenho os indivíduos, mais os recursos, mais as tarefas coordenadas, as tarefas realizadas, mais os objetivos comuns, as metas que a empresa tem e as metas que os seus membros têm. E aí eu tenho uma organização. Então, mais uma vez, falamos aí em recursos. Tá ok? Nessas definições de organização. E aí, dentro dos recursos que são empregados por uma organização, nós temos que entender que nós precisaremos de recursos físicos ou materiais em sentido amplo, recursos financeiros, recursos humanos e capital intelectual. Quando a gente fala em recursos físicos ou materiais em sentido amplo, nós podemos pensar no recurso material, em sentido restrito, e no recurso patrimonial. Aqui a gente já começa a pensar efetivamente na gestão de materiais, beleza? Os recursos materiais, ele pode ser considerado todo o bem físico, tangível ou corpóreo empregado em uma organização. Porém, para fins de gestão, os recursos materiais, em sentido amplo, podem ainda ser classificados em recursos materiais em sentido restrito e recursos patrimoniais. Então, eu tenho os meus recursos materiais, em sentido amplo, que se subdividem em recursos materiais em sentido restrito e em recursos patrimoniais. Vamos entender aí a diferença entre esses dois conceitos. Recurso material em sentido restrito é todo o bem tangível empregado em uma organização que detém natureza não permanente. Ou seja, são os bens que a organização vai consumindo em períodos curtos para o seu funcionamento. Por exemplo, no caso da ETEC, da nossa escola técnica, quais são os recursos materiais em sentido restrito consumidos durante curtos períodos? Nós temos aí, por exemplo, materiais de escritório, nós temos também aqui mais materiais de escritório e aqui também alimentos, utilizados na cantina. Então, o recurso material em sentido restrito
são efetivamente os materiais consumidos no processo da organização, na operação da organização, para a organização funcionar, e são materiais que são consumidos rapidamente, em períodos curtos. Estes são os recursos materiais em sentido restrito. Já o recurso patrimonial também é um bem físico tangível, empregado em organização, porém que detém natureza permanente. Quando a gente falou no modelo anterior, era de natureza não permanente, porque rapidamente ele era consumido e ele acabava. E aí ele precisa ser reposto rapidamente. Já o recurso patrimonial, não. Ele tem uma natureza permanente. Ele permanece na organização por longos períodos de tempo. Então aqui a gente pensa nos equipamentos. Por exemplo, a própria infraestrutura, né, o próprio prédio da organização, os mobiliários, os móveis utilizados na organização e até mesmo os recursos tecnológicos como computadores. Ou seja, são bens físicos tangíveis, eu posso tocar nesses bens físicos tangíveis, porém eles têm natureza permanente, eles ficam por longos períodos na minha organização, eles não são consumidos ao longo de curtos períodos, diferente dos recursos materiais que vimos aqui anteriormente, né? Que é o que a gente mais tem preocupação na gestão de materiais, porque eles são consumidos constantemente. Então, constantemente eu tenho que fazer o processo de reposição, ele é consumido, eu tenho que repor novamente. Demanda bastante análise, bastante estratégia. Então, alguns nichos da gestão de materiais são a gestão dos centros de distribuição, a gestão de estoques e a gestão de compras. Quando a gente fala de gestão de materiais, a gente tem que analisar pelo menos esses 3 nichos aqui, esses 3 segmentos de gestão de materiais, certo? E aí, como foi evoluindo essa administração de materiais? Desde a origem dos tempos, as atividades de gestão de materiais já acontecia, porém de uma forma muito mais superficial. Os moradores da antiguidade, os homens das cavernas, já realizavam trocas de materiais, de caças e de utensílios domésticos. Ou seja, o que eles tinham em excesso, em excedente, eles trocavam com outras comunidades que tinham itens diferentes. Então eles já faziam a gestão do que ele tinha em excesso para poder trocar. Beleza? Então pode-se dizer que esta vontade do homem de produzir, estocar e trocar objetos é uma coisa muito antiga, né? Que existe tanto quanto a sua própria existência. Já no período da Idade Média, por volta dos séculos 16, 17 e 18, onde realmente começaram a surgir artesãos, processos produtivos, enfim, o volume ainda era um pouco pequeno, a população ainda estava em ascensão. Então, não se produzia para ter sobra, para ter um processo de armazenagem. Os materiais eram produzidos somente para satisfazer as necessidades imediatas das pessoas. Só que aí o tempo foi passando e vieram pensadores, filósofos, pesquisadores que mudaram um pouco dessa visão. Dentre eles, Adam Smith. Adam Smith foi um filósofo e economista escocês que viveu no século XVIII, e ele pregava que para uma nação ser grande, ela tinha que fazer negociações internacionais, trocas internacionais. Ou seja, essa nação, esse país, precisa controlar os seus materiais, verificar o que existe de excedente e comercializá-lo com outras nações. Se a gente pensar isso hoje, o Brasil faz isso com os alimentos, com os grãos. Nós temos isto em excedente no país, isso é comercializado com outros países.
em troca de insumos hospitalares, em troca de outros materiais. Então, Adam Smith, ele publicou na época o livro A Riqueza das Nações, onde ele fazia esta análise de gestão de materiais, de gestão de excedentes para a comercialização, para as trocas internacionais, gerando aí a grandiosidade das nações. E depois a gente tem o momento da Revolução Industrial. Eu tenho aí um aumento na capacidade produtiva, eu tenho um aumento no número de materiais utilizados dentro das organizações, o que me demanda uma melhor gestão desses materiais, um melhor controle desses materiais. Até porque a Revolução Industrial traz a concorrência de mercado, né? As empresas começam a ter equipamentos parecidos no seu sistema produtivo e eu começo a ter concorrência dentro do mercado. E isso torna muito mais importante a minha gestão de compras e de estoques. Eu não posso pegar o dinheiro e comprar algo que eu não vá utilizar, por exemplo. Isso acontece muito dentro das organizações. Itens que ficam estocados por longos períodos de tempo. Estoque é dinheiro parado, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E aí, dentro das 4 grandes revoluções industriais, em cada um desses momentos, a capacidade produtiva aumentou e eu tenho um aumento na utilização de materiais, na utilização de recursos, nas operações de compra, estocagem, movimentação e distribuição desses materiais. Então, conforme o mundo vai evoluindo, né? As empresas vão evoluindo, eu tenho um aumento na capacidade produtiva e eu tenho um aumento na utilização dos diversos materiais, dos diversos insumos nos processos produtivos das organizações e até mesmo no processo administrativo. E cada vez mais eu tenho uma demanda por uma melhor gestão desses materiais, com técnicas científicas, com coleta de dados, com análise de históricos de dados, para ter um apoio na tomada de decisão para o futuro. Certo? Vamos lá. Se a gente pensar ainda no momento das revoluções industriais, na época do Fordismo, por exemplo, era um momento em que se produzia para estocar, esperando o mercado consumidor absorver esses produtos, né? Então era um modelo onde a produção produzia para estoque. Isso foi mudando na continuidade da revolução dos sistemas produtivos na época do toyotismo. Já no toyotismo, como eu tinha países devastados pelas guerras, eu não poderia usar os recursos que eu tinha para produzir algo que fosse ficar estocado. Então, começa a ter aquela análise de produção enxuta, de just in time, de redução de desperdício, para mim utilizar os meus recursos com produtos que realmente eu iria utilizar. Então, vou tendo uma mudança aí nesse modelo de gestão de materiais. E é o que a gente tem hoje, né? Na grande parte das empresas buscam produzir mais com menos, buscam ter estoques em níveis que nem sobre muito e que nem falte. Sempre tenta-se ajustar a esse nível de itens em estoque. Certo? E outros fatores, então, né, que contribuíram para esta evolução da administração de materiais foi a evolução fabril, ou seja, quanto mais capacidade produtiva eu tenho, mais materiais são utilizados, mais eu preciso de gestão de materiais. Além disto, com a evolução fabril, as empresas começam a ter o mesmo patamar, a mesma qualidade nos seus produtos e eu começo a ter concorrência. Quando eu tenho concorrência, eu não posso perder nada. Eu tenho que reduzir meus custos operacionais. Então, para mim reduzir meus custos operacionais, eu preciso fazer uma melhor gestão dos meus materiais. Essa mecanização, né, essas revoluções industriais, acaba gerando cada vez mais uma busca pela produção eficiente, onde linhas de produção com itens excedentes se tornam uma preocupação. Então, cada vez mais eu tenho essa análise da utilização de materiais buscando este equilíbrio dos estoques para que não falte matéria-prima e não haja excedentes, como eu havia falado já anteriormente.
Então, pode-se dizer que a administração de materiais tem o objetivo de harmonizar os interesses entre as necessidades de suprimentos e a otimização dos recursos financeiros e operacionais das empresas. Se a gente pensar lá na antiguidade, Alexandre o Grande, que viveu antes de Cristo, né, 356 anos, ele surge aí antes de Cristo, ele já pensava muito nessa questão de gestão de materiais, tanto que ele já enviava seus contramestres à frente das suas caravanas para irem comprando os materiais no caminho e criando centros de abastecimento, o que hoje é muito parecido com os centros de distribuição, para poder suprir o exército no momento das suas invasões, das suas guerras, enfim. Vamos lá, aqui é a região da Ásia onde ele fez isso. E também ficou evidente a importância da gestão de materiais no período das grandes guerras. No período das grandes guerras, mais do que nunca, os materiais passaram a ser administrados cientificamente, usando cálculos, usando estatística, usando cálculos de média simples, média móvel, regressão linear, desvio padrão. Isso porque ficou comprovado que o fator abastecimento ou suprimento era um elemento fundamental para o sucesso ou fracasso das tropas. Não adiantava eu ter a tropa mais bem treinada, mais bem armada, se, por exemplo, acabasse a munição, se faltasse alimento para esses soldados. Então, no período principalmente da Segunda Guerra Mundial, a gestão de materiais ganhou uma ênfase muito estratégica nos países, nos órgãos governamentais, nos exércitos e, consequentemente, dentro das empresas que forneciam esses materiais, esses insumos bélicos para os países. Tá ok? Então, como eu disse, não adiantava ter soldados e estratégias eficazes se faltasse munição, equipamentos, gêneros alimentícios, combustíveis, enfim, qualquer um dos insumos utilizados aí no momento da guerra. E dentro da evolução da própria logística, a gente identifica que o conceito empresarial começa com a gestão de estoques, gestão de compras e movimentação. Eu vou tendo aí a agregação de outras atividades, né? Dentro da cadeia de abastecimento, dentro do transporte, dentro da resposta eficiente ao consumidor, mas hoje fala-se também na logística reversa, ou seja, onde eu faço a gestão de materiais, tanto do fluxo do material saindo do centro produtivo para o cliente final, também tenho que cuidar do retorno desse material que sai do cliente final e volta para o centro produtivo. Então, cada vez mais a gestão de materiais se torna uma vantagem competitiva para as organizações, principalmente pensando nesse momento de sustentabilidade. Não é à toa que a manutenção de estoques é uma das atividades primárias da logística. A gente já falou bastante sobre isso nas aulas de introdução à logística, ou seja, é uma tarefa, uma atividade que afeta diretamente o nível de serviço que eu ofereço ao meu cliente, a gestão de materiais. Se eu não tiver uma boa gestão de materiais, eu posso vender o que eu não tenho. Se eu tiver uma falha no inventário, o vendedor pode vender um item que não existe, caso essa informação seja registrada de uma forma incorreta. E hoje a gente tem vários sistemas, vários softwares que nos apoiam nessa tomada de decisão, tá ok? Então, a administração de materiais tem por finalidade assegurar o contínuo abastecimento de artigos necessários para a comercialização direta ou para atender os serviços executados pela empresa. Quando eu falo comercialização direta, é se, por exemplo, a minha empresa compra produtos acabados de outra empresa para revender. Então, artigos necessários para a comercialização direta. E também os artigos capazes de atender os serviços executados. Materiais que eu consumo no dia a dia. Materiais de higiene, materiais de escritório, materiais para alimentação. Mas eu tenho que, como função da administração de materiais, assegurar
o contínuo abastecimento. Ou seja, esses materiais precisam estar na empresa prontos para o consumo na data desejada e com um preço de aquisição acessível. Isso faz com que o produto da minha empresa, o serviço prestado, seja competitivo, tenha um preço competitivo e eu consiga ter um retorno satisfatório do capital investido. Ou seja, eu compro a um preço X e vendo a um preço X maior para mim obter lucro. Aí eu tenho que analisar qual a margem de lucro desejada da minha organização. Isso vai depender das estratégias, né, do planejamento estratégico, da missão, visão e valores, né? Mas basicamente a empresa tem como objetivo o lucro, a geração de lucro. Eu só consigo ter lucro quando eu otimizo os meus recursos e consigo colocar o meu produto ou o meu serviço de uma forma competitiva no mercado. Ainda mais hoje com toda a concorrência vindo internamente e externamente de países de fora que ganham mercado aqui dentro. Então, como funções também e objetivos, nós podemos falar aí que a administração de materiais busca sempre o preço baixo nas aquisições, nas compras, para maximizar o lucro. Busca o alto giro de estoques, ou seja, os itens entram no meu estoque, ficam por um período curto e saem. E aí eu reponho. Esse giro de estoques é o meu dinheiro que está girando. Investi o dinheiro para comprar o material, ele ficou um pouco para mim poder agregar valor a ele e eu revendo para mim ter o retorno desse dinheiro. E isso continua girando, é um ciclo, tá ok? Além de garantir também que esses materiais estocados não tenham perdas, não estraguem em caso de itens perecíveis. Se eu não tiver um giro de estoque, eu posso perder materiais por conta do prazo de validade. Baixo custo de aquisição e posse, continuidade de fornecimento, consistência de qualidade, pouca despesa com pessoal, ou seja, quanto melhor for o meu nível de estoque mais bem ajustado, menos pessoas para cuidar desse estoque eu preciso. Se eu tenho um estoque muito volumoso, galpões cheios de materiais que eu não utilizo, materiais que estão ali parados por muito tempo, eu vou precisar de pessoas para cuidar desses materiais, para limpar esse espaço, e aí a minha despesa com o pessoal fica um pouco alta. Relações favoráveis com os fornecedores, né? Isso para garantir essa continuidade de fornecimento. Um aperfeiçoamento do pessoal, ou seja, as equipes que fazem a gestão desses materiais, as equipes que fazem a movimentação, a estocagem desses materiais, devem ter treinamento adequado. Isso para garantir que todas as etapas do processo sejam feitas com mais assertividade. E bons registros. Então eu tenho que ter alguma metodologia ou algum sistema que me apoie no controle de registro desses materiais. Controle da entrada dos materiais, controle da armazenagem dos materiais e o controle da saída desses materiais. E principalmente no inventário, na contagem desses materiais, para fazer a comparação entre o que está registrado e o que existe fisicamente, certo? Então, objetivos da administração de materiais. Então, preço baixo, né? Já havia falado, né? Isso acaba implicando aí em mais competitividade, alto giro de estoque, onde eu tenho itens que me trazem retorno rapidamente, baixo custo de aquisição e posse, né? Já falei que quanto maior o custo de aquisição, mais difícil é eu ser competitivo no mercado e eu tenho também que ter um custo de posse mais baixo. Tentar ter estruturas de armazenagem adequada, tentar dimensionar o meu armazém para que ele tenha um tamanho adequado. Não adianta eu ter um armazém gigante para ficar vazio. Eu vou pagar impostos caros por causa do tamanho da construção e não vou ter giro de materiais lá dentro para me trazer dinheiro pelo aluguel das posições, ok? Continuidade de fornecimento. Então a gente já falou sobre isso, manter boas relações com os fornecedores. Isso começa desde o momento da seleção de fornecedores, né? Entender os critérios, entender o acordo de nível de serviço, todos esses detalhes aí. Consistência de qualidade, ou seja,
buscar sempre materiais que tenham aprovação, que atendam aos requisitos do meu sistema produtivo ou dos meus clientes. Pouca despesa com pessoal, como eu falei, né? Ter uma equipe que atenda às minhas necessidades, mas que seja sempre que possível o mais enxuta possível, tá ok? Relações favoráveis com os fornecedores e o aperfeiçoamento do pessoal. Esse treinamento constante para que a minha equipe realmente tenha atitudes, tarefas feitas de forma assertiva. Basicamente era isso, pessoal, para mostrar aí a importância da gestão de materiais, uma parte um pouco mais conceitual. Se a gente pensar nas grandes empresas hoje, né, elas precisam muito disso. A pandemia mostrou isso para nós, com a falta de insumos, tanto insumos para a produção de medicamentos, produção de vacinas, equipamentos de proteção individual, máscaras, equipamentos usados nos hospitais e no mercado também. Esse ano agora de 2021, falta muita matéria-prima, papelão, plástico principalmente. Então as empresas que não tem uma boa gestão de materiais, que não tem uma boa previsão de demanda, já correm risco em períodos normais. Imagina quando a gente tem uma situação adversa como essa, uma mudança na demanda como essa. Então a gente precisa de técnicas bem elaboradas e precisa de pessoas que apliquem essas técnicas, pessoas qualificadas e apoiadas pelos sistemas de tecnologia da informação. Tá ok? Então, a gente verá aí alguns materiais, algumas leituras sobre essa importância dentro das organizações. Peço que as dúvidas fiquem, que sejam colocadas aí nos comentários da nossa aula. Agradeço a participação de todos e aqui são as principais referências. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.